A ser Armagedon. Hoje nós vamos estudar na palavra de Deus o que será realmente este grande acontecimento que a Bíblia nos fala. Gostaria de convidá-lo a ler em pé, reverentemente, a palavra de Deus, no capítulo 16, a partir do versículo 12. Diz assim a palavra. Aqui neste capítulo 16, nós estamos vendo então... Estamos na fase da grande tribulação, são os últimos juízos de Deus que estão sendo derramados sobre a terra. São os juízos das 7 taças, que a Bíblia fala aqui neste capítulo 16. Versículo 12 diz: O 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do Oriente. Outra versão diz que vem do nascente do sol, do lado do nascente do sol. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, ou seja, a trindade maligna. Dragão aqui é Satanás, a besta é o anticristo, e o falso profeta é o anti-Espírito Santo. Vi saírem 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, pois são espíritos de demônios que operam sinais, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua nudez. E eles os congregaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Que Deus abençoe esta palavra ao teu espírito. Pai querido, nesta hora nós te pedimos, Senhor, a tua unção para ministrar e também, Senhor, para sermos ministrados pelo teu Santo Espírito. Ó Deus, mostra-nos as aflições aqui descritas. Graças te damos, Senhor, por Jesus Cristo, porque Ele nos conquistou na cruz. Ó Senhor, tão grande salvação. E nós estaremos com Ele quando estas coisas acontecerem. Estaremos voltando com Ele para implantar o reino de Deus aqui na terra. Por isto a nossa oração é: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Jesus, tu és rei. Nós cantamos agora, aleluias, Jesus é rei. Tu és rei realmente, tu és rei dos reis e Senhor dos senhores, e muito em breve tu estarás implantando o teu reino sobre toda a terra. Por isto a nossa oração é: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós oramos assim, Pai, pedindo-te que consumas a tua palavra sobre a face da terra e abrevias, ó Pai, para que possamos estar muito em breve com o Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Sentai-vos, amados. Nós estamos chegando ao final dessas ministrações, creio que algumas outras, e nós encerraremos esses estudos sobre a segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo não é um fato estanque, único, mas sim uma série de acontecimentos que desembocará neste grande evento aqui, que é descrito nesse texto, que é a volta visível de Jesus em poder e grande glória para estabelecer o seu reino aqui na terra. Então, toda esta ministração, ela conduz a este momento. Nós ainda vamos ministrar alguns outros assuntos, e desde já quero fazer um convite muito especial a você que está nos ouvindo também pelo rádio, para que não deixe, domingo que vem e nos domingos seguintes, eu vou estar ministrando um assunto novo, que nunca toquei na igreja, porque este assunto vem de ser revelado agora, recentemente. Vou falar sobre algo que está perturbando muitas pessoas na face da terra, o código da Bíblia, algo que está acontecendo nos dias de hoje. Deus está revelando coisas tremendas para estes últimos dias. Então você não deixe de vir, que nós vamos estar ministrando sobre este assunto. E você vai ver como o nosso Deus é tremendo. Deus é Deus, e não há outro semelhante a Ele. Aleluia. Ele mesmo disse, né, através do profeta: antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim Deus nenhum haverá. Aleluia. Eu sou único, diz o Senhor.
Então, irmãos, nós vamos falar hoje sobre a grande tribulação, ou melhor, perdoe-me, sobre a batalha do Armagedon, que é o final da grande tribulação. A grande tribulação termina exatamente com a batalha do Armagedon. E você viu aqui por esta escritura que nós lemos, que num determinado momento Deus vai mandar que o sexto anjo derrame a sua taça. E ele vai derramar esta taça sobre o grande rio Eufrates. O Eufrates é um rio que existe, né? Existe lá no Oriente. Ele tem uma extensão muito grande, é um grande rio, um dos maiores rios do mundo. Ele tem 3.093 quilômetros de extensão. Ele tem uma profundidade média de 3 a 15 metros de profundidade e uma largura de 200 a 400 metros de largura. É um grande rio este mencionado lá no Gênesis, nos primeiros capítulos de Gênesis, porque era um dos 4 rios que cortavam o Jardim do Éden, ou que fazia fronteira, dava fronteira ao Jardim do Éden. Além de Eufrates, também o rio Tigre, Pison e um outro rio ali mencionado, cujo nome não me ocorre agora, Geom. Obrigado, pastor. O rio Geom. Esses 4 rios davam fronteiras ao que a Bíblia chama de Jardim do Éden, onde nossos primeiros pais estiveram até o período da queda. O rio Eufrates, portanto, é um grande rio. E este rio, um determinado dia, não muito longe, ele vai se secar completamente. É este juízo que Deus estabelece ali naquela região, faz com que seque este rio. Não será uma coisa natural, porque para o rio Eufrates secar, ele teria que não chover em toda aquela região, em todas as suas cabeceiras e afluentes, durante 3 anos, para que ele pudesse secar. Não é nesse sentido. Deus vai fazer com que, milagrosamente, as águas desse rio sequem, assim como ele fez, abriu as águas do Mar Vermelho para que o povo passasse a pé enxuto, né? E também abriu as águas do rio, estancou as águas do rio Jordão para que os filhos de Israel entrasse, passasse, cruzasse o rio Jordão, que é um rio bem pequeno e bem estreito perto do rio Eufrates, para que eles passassem, assim como Deus feriu as águas do rio Nilo por ocasião das pragas no Egito e as transformou em sangue. Deus vai secar o rio Eufrates, com uma finalidade: para que venham os exércitos dos reis do lado do nascente do sol, ou seja, os exércitos da China, do Japão e da Índia, principalmente esses 3 países. O Japão, se você observou a bandeira do Japão, tem um sol no centro da bandeira do Japão. E o Japão é conhecido como o país do sol nascente. Então são os lado dos reis que vêm do Oriente, ou do lado do nascente do sol. A China deverá vir com um exército de pelo menos 200 milhões de homens. Por isso o rio Eufrates teria que ser secado. Deus tem providência para todos. E estes demônios vão congregar os reis e os exércitos num lugar que Deus chama de Armagedon. Armagedon é um lugar real, existe. Eu estive lá com a minha esposa quando nós, em 91, visitamos Israel. Se você quer visitar Israel, vá logo, porque as coisas estão se precipitando na face da terra. E depois que eu ministrar sobre o código da Bíblia, aí quem quer ir vai logo, e vai ter que ir logo mesmo, porque as coisas, você vai ver como Deus está revelando coisas tremendas para os dias que correm. O Armagedon, este lugar existe. Irmãos, ele fica no norte, a bem da verdade, ele fica no noroeste de Israel, na região da Galileia, mais ou menos a uns 60 quilômetros de Jerusalém. Lembre-se que Israel é um país pequeno, muito pequeno. De norte a sul dá 490 quilômetros só. E de leste a oeste dá 120. Então, por aí você vê como Israel é um país pequenininho. De leste a oeste dá 120 quilômetros, né? Ou seja, não dá daqui a Maringá, né? Você de leste já cruzaria Israel de leste a oeste. E de norte a sul, 490 quilômetros. Está a 60 quilômetros, mais ou menos, de Umuarama, a fortaleza de Megido. Armagedon, literalmente, é uma palavra grega.
né, eles congregaram num lugar chamado Armagedon. Armagedon é uma transliteração do hebraico para o grego, Armagedon. No hebraico é campo ou campina de Megido, que fica, como eu disse, ao noroeste de Jerusalém, a 60 quilômetros. Este lugar é conhecido como Campina ou Monte de Megido. E a palavra Megido quer dizer cortar no hebraico, derrubar, matar. É um lugar, então, onde se travaram as grandes batalhas que foram travadas nos dias antigos de Israel. Esse lugar também é conhecido como o Vale de Jeosafá, do rei Jeosafá. Ali no livro de Joel, capítulo 3, descreve como Deus vai congregar as nações no Vale de Jeosafá, do rei Jeosafá, porque ali também se travaram grandes batalhas nos dias do rei Jeosafá. Ele é conhecido também como o Vale de Jizreel, porque é o vale do juízo, do julgamento, e ali então Deus vai congregar os exércitos dos reis da terra. Napoleão Bonaparte, quando esteve conquistando a Palestina, a Síria, ele esteve neste lugar. Este lugar ele tem uma fortaleza, antiga fortaleza de Megido. O rei Salomão, ele fortaleceu um monte, é apenas um monte, um pequeno monte, de pouco mais de 100 metros de altura, mas no topo deste monte, Salomão edificou uma cidade, a cidade de Megido, que era uma fortaleza militar. Nós estivemos nas ruínas desta cidade, e ali, daquele alto, daquele monte, você perde, a sua visão perde ao horizonte, você olha aquela campina para todos os lados. Nós estivemos ali naquele lugar e ali me recordei da frase de Napoleão Bonaparte, quando também esteve nas ruínas de Megido, né, no Monte Megido, ele olhando para aquele lugar, ele disse: aqui, neste lugar, nestas planícies, poderiam manobrar em batalha todos os exércitos da terra. E é exatamente isto que Deus planejou fazer. Todos os exércitos da terra serão congregados para a Palestina e ali se ferirá a batalha do Armagedon. Irmãos, coisas recentes estão acontecendo. Israel é um país militarmente forte. Ele tem um exército, é um dos melhores exércitos do mundo. Quando Israel faz guerras com os árabes, não sei se você já prestou atenção nisso, quando há a troca depois da guerra de prisioneiros, troca-se 2, 3 soldados por 1.000, 2.000 soldados árabes. 2, 3 israelenses. É um dos melhores e mais bem treinados exércitos do mundo. Israel tem uma das melhores forças aéreas do mundo. Os seus pilotos são os melhores e mais adestrados pilotos do mundo. Israel executa atos de bravura, coisas tremendas. Um paísinho tão pequeno, ele é tão forte. Mas Israel tem uma marinha muito fraca. Não obstante a sua costa oeste ser banhada pelo mar Mediterrâneo, Israel não tem marinha. E existe ao nordeste de Israel uma cidade que tem um porto chamado Haifa. Nós estivemos nessa cidade, uma linda cidade que fica no Monte Carmelo. Lá do Monte Carmelo você vê embaixo a cidade de Haifa e o porto de Haifa. É um dos portos de Israel, aliás, o principal porto do Estado de Israel. Pois bem, os Estados Unidos, não tem muito tempo atrás, forçou o governo de Israel a permitir a dragagem desse porto e a ampliação do cais deste porto e do ancoradouro deste porto de Haifa, para que ali pudesse ser atracada facilmente a 6ª frota americana que está no mar do Mediterrâneo. A 6ª frota americana é a maior frota militar de navios do mundo. E milhões de dólares os Estados Unidos está gastando para fazer isso e já está praticamente pronto. Os generais israelenses não queriam que o governo autorizasse isto. Por quê? Porque por ali
Israel ficaria totalmente vulnerável à invasão vinda através do Mediterrâneo, através do mar. Como ele não tem marinha para se defender, praticamente a sua marinha é muito pequena e insignificante, ele ficaria praticamente à mercê, uma vez que aquele porto fosse dragado, ampliado e colocado em condições de receber a sexta frota americana. A pretexto de defesa de Israel, o governo americano e o governo israelitas fizeram então um tratado para permitir a ampliação. E é exatamente por ali que haverá então a invasão do Estado de Israel. Bem perto do porto de Haifa está esta fortaleza de Megido. Desembarcando ali, poucos quilômetros, as tropas estariam neste lugar que nós estamos falando. Megido ou Armagedon. Irmãos, Armagedon, para nós podermos entender bem o que vem a ser, nós temos que ler alguns textos. E eu gostaria que você acompanhasse comigo, primeiro, o Salmo 2. Vamos pegar lá do Velho Testamento alguns textos. O Salmo 2. Agora você vai entender o Salmo 2. O Salmo 2 descreve exatamente estes momentos finais da grande tribulação e a volta de Jesus para estabelecer o seu reino sobre a terra. O Salmo 2 diz assim: por que se amotinam as nações, Deus diz pelo seu Espírito, e os povos tramam em vão? Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos conspiram contra o Senhor, Jeová, e contra o seu ungido, que é Jesus Cristo, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Isso aqui, irmãos, está exatamente neste período de governo do anticristo na face da terra, quando Satanás tentará romper tudo o que se diz respeito a Deus e ao cristianismo. Ele quererá apagar da memória dos homens e da adoração dos homens tudo o que se refere a Deus, Jeová, e também a Jesus Cristo. Por isso, ele vai tentar apagar da face da terra a presença dos judeus e de tudo o que se diz a respeito do cristianismo. Por isso ele diz: rompamos de nós as suas ataduras, dizem os reis e os príncipes, né? E sacudamos de nós as suas cordas. O versículo 4 diz: aquele que está assentado nos céus se rirá, o Senhor zombará deles, então lhes falará na sua ira, isto é, no Armagedon, e no seu furor os confundirá, dizendo: eu tenho estabelecido o meu rei sobre Sião, meu santo monte. Falarei do decreto do Senhor, ele me diz: tu és meu filho, hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por possessão. Jesus já pediu a Deus, e Deus já deu a Jesus, e Jesus já pagou o preço, e Jesus vem então tomar posse daquilo que é dele. Mas Satanás vai querer se opor a que Jesus tome posse da terra. Versículo 9 diz: tu os quebrarás, Deus falando a Jesus, tu os quebrarás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, isto é, para aqueles que sobrarem depois da batalha do Armagedon. A palavra diz: agora, reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor e regozijai-vos com tremor, beijai o filho para que não se ire e pereçais pelo caminho, porque em breve se inflamará a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Nós somos estes bem-aventurados. Isso aqui, irmãos, é a descrição do Armagedon, profeticamente falando. O povo, as nações, guiadas por Satanás, pelo anticristo, vão querer sacudir o jugo, aquilo que Deus tem estabelecido ao longo dos séculos. Mas Deus vai entrar em juízo com toda a terra, conforme é esta descrição aqui. Vamos ler um outro texto ainda no Velho Testamento. Vamos pegar ali o livro de Isaías, capítulo 63. Livro do profeta Isaías, capítulo 63. Você vai ver então como é que a batalha do Armagedon vai se dar. Você vai observando os termos usados no Velho Testamento, para você observar também
como os mesmos termos, as mesmas palavras se repetem no Novo Testamento. Capítulo 63, os primeiros versículos descreve a volta de Jesus em poder e grande glória para esta grande batalha. Eu quero dizer a você que vai ser uma batalha mesmo. Tem muita gente que pensa que a batalha é só espiritual. Hoje é espiritual. Hoje nós temos que lutar, né, no mundo espiritual, com a oração, com o jejum, com a batalha, com o nome de Jesus. Mas esta batalha vai ser uma batalha mesmo, uma batalha como nós, vamos assim, conhecemos as guerras que nos cercam nos dias de hoje. Vamos ver o capítulo 63. Diz assim: quem é este que vem de Edom, de Bosra, com vestiduras tintas de escarlate? Edom, irmãos, é a atual Jordânia. É por ali que Jesus começará a batalha do Armagedon, nesta região sudeste de Israel, é a atual Jordânia. Quem é este que vem de Edom, de Bosra, com vestiduras tintas de escarlate, isto é, vermelhas? Este que é glorioso no seu traje, que marcha na plenitude da sua força? Sou eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Quem é este? Quem é este? Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Por que está vermelha a tua vestidura e as tuas vestes como daquele que pisa no lagar? Lagar é aquele lugar onde se espremem as uvas para tirar o caldo, não é? Eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém houve comigo. Não houve nenhuma nação, quando Jesus vier no Armagedon, nenhum país vai estar batalhando ao lado dele. Eu os pisei na minha ira e os esmaguei no meu furor, e o seu sangue salpicou as minhas vestes, e manchei toda a minha vestidura, porque o dia da vingança estava no meu coração, e o ano dos meus remidos é chegado. Olhei, mas não havia quem me ajudasse, e admirei-me de não haver quem me sustivesse, pelo que o meu próprio braço me trouxe a vitória, e o meu furor é que me susteve. Pisei os povos na minha ira, e os embriaguei no meu furor, e derramei sobre a terra o seu sangue. Coisa terrível essa descrição aqui. Agora quer ver como essa descrição se cumpre no Apocalipse? Abra no capítulo 19 do livro. Vamos ler primeiro o capítulo 14 e depois o 19. Apocalipse capítulo 14. A partir do versículo 14, nós lemos assim: E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante a filho do homem, que tinha sobre a cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. E o outro anjo saiu do santuário, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: Lança a tua foice e ceifa, porque é chegada a hora de ceifar, porque já a seara da terra está madura. Então aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi ceifada. Ainda outro anjo saiu do santuário que está no céu, o qual também tinha uma foice afiada. E saiu do altar outro anjo que tinha o poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: Lança a tua foice afiada e vindima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. Esses cachos aqui são símbolos dos exércitos dos reis da terra, dos exércitos que vão estar congregados no Armagedon. E o anjo meteu a sua foice à terra e vindimou as uvas da vinha da terra, e lançou-as no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, isto é, fora da cidade de Jerusalém, e saiu sangue do lagar até o freio dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios, que corresponde a 300 quilômetros de extensão. 300 quilômetros de extensão, desde o sul da Jordânia até o norte, na Galileia, no Armagedon. Agora o capítulo 19, quando Jesus está voltando em poder e grande glória, a partir do versículo 11 nós lemos assim, Apocalipse, capítulo 19, 11. E vi o céu aberto,
E eis um cavalo branco, e o que estava montado nele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chamas de fogo, sobre a sua cabeça havia muitos diademas, que são coroas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido de um manto salpicado de sangue, olha aqui o manto salpicado de sangue, e o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. O Verbo de Deus. Lembra-se dessa expressão? No apóstolo João, no Evangelho de João, começa dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E mais adiante diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem é este que está neste cavalo branco aqui? Jesus Cristo, o Verbo de Deus. Versículo 14: seguiam-no os exércitos que estão nos céus em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Da sua boca saiu uma espada afiada para ferir com ela as nações. Ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. No manto sobre a sua coxa tem escrito o nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi um anjo em pé no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde, ajuntai-vos para a grande ceia de Deus, para comerdes carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalo e dos que neles montavam, sim, carne de todos os homens livres e escravos, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava montado no cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta que fizera diante dela os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e os que adoraram a sua imagem. E esses dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre, e os demais foram mortos pela espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das carnes deles. Irmãos, aqui nós temos uma descrição terrível do que vem a ser esta batalha do Armagedon. Esta batalha do Armagedon, ela vem ser a consumação dos juízos de Deus sobre a terra. Isso vai se travar, como eu disse, na Palestina, em toda essa extensão, desde o sul até o norte. Desde o sul até o norte, numa extensão de 300 quilômetros, nós vamos ali ter rios de sangue, literalmente rios de sangue, porque milhões e milhões de soldados se congregarão ali, e ali serão mortos pela ordem, pela palavra, isto é, pela espada, isto é, a ordem que Jesus Cristo vai dar para a destruição dos exércitos, dos reis da terra e também dos exércitos, dos demônios que estarão envolvidos nesta grande batalha. Eu gostaria que você prestasse atenção, para que você pudesse pegar este quadro da batalha do Armagedon e situá-lo dentro da palavra de Deus. Você tem que entender uma coisa: Satanás hoje, a Bíblia diz que ele está nos lugares celestiais, ou seja, no cosmos, mas ele vai ser desalojado de lá. Quando eu ministrei sobre o arrebatamento da igreja, eu ministrei no capítulo 12 do Apocalipse, e ensinei aos irmãos que num determinado momento, quando houver a convocação da igreja para subir, vai entrar em ação Miguel, o grande príncipe, o comandante das hostes celestiais. Ele vai limpar a área, ele vai travar uma batalha, conforme é descrito no capítulo 12, que Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão, e o dragão e os seus anjos batalharam, mas perderam a batalha, e eles foram arrojados para a terra. Satanás e todos os demônios, todo o seu reino, bilhões de demônios vão vir para a terra, e a igreja então passará e estará para sempre com o Senhor. Satanás então começa, através do anticristo e do falso profeta, a governar a terra durante 42 meses, conforme diz a Bíblia em Apocalipse capítulo 13. Foi-lhe dada autoridade por 42 meses, ou 3 anos e meio, aqueles 3 anos e meio finais. A igreja foi, e agora ele vai governar com poder total. Então Satanás estará governando. É por isso que nenhuma nação vai estar ao lado de Jesus Cristo quando ele voltar para travar esta batalha. Por quê? Porque Satanás vai estar governando com poder total.
todos os presidentes, todos os reis, todos os congressos, todos os parlamentos, todos os exércitos estarão influenciados e debaixo das mãos do diabo, do governo do anticristo, com influência direta. E para não deixar dúvida, a Bíblia diz nesse texto básico que nós lemos, que da boca do dragão, da besta, que é o anticristo, e do falso profeta, vi sair, diz João, 3 espíritos malignos semelhantes a rã. Rã é um animal imundo, por isso não deve se comer rã, né? A Bíblia considera a rã como um animal impuro, imundo. A rã vive no lodo, ela vive na água, no lodo, e ela vive também na terra. E esses demônios são demônios que operam sinais. Eles vão ao encontro dos reis da terra para convencer estes reis a mandarem os seus exércitos para a Palestina. Por quê? Porque a maior de todas as guerras, a mãe de todas as batalhas, vai ser travada. E qual é a razão disto tudo? Irmãos, Satanás estará governando a terra com poder total. Preste atenção. Quando Jesus Cristo morreu na cruz, Ele pagou o preço da nossa redenção. Mas Ele pagou o preço da redenção do planeta Terra, de toda a criação de Deus que foi manchada e maculada pelo pecado. Jesus pagou o preço total. É por isso que ele diz: está feito, está consumado o preço. Porque a terra pertence a Deus. A Bíblia diz que do Senhor é a terra. A Bíblia diz que a terra Deus deu aos filhos dos homens. Ou seja, Deus deu a Adão, mandou que ele governasse, dominasse. Adão cometeu alta traição e entregou o governo da terra a Satanás. Satanás é o usurpador. Satanás, ele enganou o homem e usurpou. E quando ele foi tentar Jesus, ali na tentação do deserto, quando ele ofereceu, mostrou numa visão espiritual a Jesus todos os reinos da terra e a glória desses reinos, ele diz: se tu prostrados me adorares, tudo isso te darei, porque é meu, me foi entregue, e eu dou a quem eu quiser. Foi a palavra, a proposta atrevida dele a Jesus Cristo. E Jesus diz: vai-te, Satanás, porque está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Mas Ele tem o governo da terra. Jesus diz que Ele é o príncipe deste mundo. Quando Jesus estava para ser preso, quando aqueles homens, guiados por Satanás, se apresentaram para prendê-lo, Jesus diz: eis que o príncipe deste mundo se aproxima, e nada dele existe em mim. Então ele é o príncipe deste mundo. Irmãos, no capítulo 16 de João, quando Jesus fala do Espírito Santo, da obra do Espírito Santo no mundo, Jesus diz que a obra do Espírito Santo no mundo é tríplice: convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E ao explicar o que vem a ser o juízo, Jesus disse a respeito do juízo: porque o príncipe deste mundo já está julgado. Satanás, que é o príncipe deste mundo, ele já foi julgado por Deus, juntamente com todos os seus demônios, condenados, mas ainda não estão presos. A pena não começou a ser cumprida. Eu, como juiz, sei o que isso representa. O juiz julga alguém, condena alguém e depois manda cumprir a pena na penitenciária. Ele vai para a prisão. Vocês estão entendendo? Satanás está julgado, condenado, mas ainda não começou a execução. Jesus veio e conquistou a terra de volta. Mas acontece que Satanás será expulso do cosmos, dos lugares celestiais, como diz Efésios, e lançado sobre a terra, como diz Apocalipse 12. E aqui ele começa a estabelecer o governo. E aqui Satanás chega à seguinte conclusão: eu tenho que impedir esta invasão dos exércitos de Deus, esta invasão extraterrestre. Sim, porque Jesus vem dos céus. Esse cavalo branco aqui, irmãos, é uma linguagem. Eu quero que você entenda que isso aqui é uma figura, né? Quando João e quando a Bíblia descreve cavalos, cavalos de fogo, carruagem de fogos, cavalos de fogo, ela está falando de espaçonaves, porque naquele tempo não tinha como você escrever essas coisas. O único meio de locomoção era cavalo, então ou carruagem, então você via uma coisa de fogo para lá. Elias, quando Elias subiu no redemoinho, a Bíblia diz em Reis, né, em 2 Reis, no 1 Reis, ou 2 Reis no começo ali, diz que Elias subiu no redemoinho e ele foi levado para
uma carruagem com cavalos de fogo, uma carruagem de fogo com um cavalo de fogo. O que é isso? Com toda certeza, uma espaçonave, uma descrição rudimentar daquilo. Então Jesus virá com os seus exércitos. Satanás vai convencer, através destes demônios, aos reis da terra, através desses demônios, que vão operar grandes sinais. E aqui, irmãos, eu quero dizer a você que os discos voadores, as espaçonaves malignas, que pertencem ao reino de Satanás, estarão nesse confronto. E ele vai convencer os exércitos, os reis, de que é possível repelir uma invasão extraterrestre, impedir Jesus de tomar posse no reino dele e implantar o reino de Deus na terra. É por isso que ele vai congregar, ele vai convencer os países a mandarem os seus exércitos. E tem um propósito de Deus nisso. Deus, que controla todas as coisas, ele tem um propósito nisso. Por quê? Porque ao final da batalha do Armagedon não vai existir nenhum exército mais na face da terra. Nenhum exército. Porque o reino de Deus será implantado e nenhuma oposição será permitida. Nenhum sistema de governo, nenhuma democracia, nenhuma ditadura, nenhum exército para garantir ou a democracia ou a ditadura. Nenhum avião, nada disso. Deus vai destruir tudo. E vai destruir nesta batalha do Armagedon. Por isso ela é descrita com estes textos tão vivos, quando Jesus então aparece com as vestes salpicadas de sangue, e pisando, e esmagando, e destruindo os exércitos dos reis da terra, e aprisionando esses demônios. Então, a finalidade da batalha do Armagedon é esta: Satanás tentará impedir Jesus de tomar posse da terra. E, portanto, irmãos, esta guerra não é uma guerra de um exército contra outro, de um país contra outro, da China contra o governo do anticristo, como muitos teólogos ensinam, que então virá lá dos reis do Oriente, a China, a Índia, o Japão, e travará no Oriente Médio uma batalha contra os exércitos do anticristo. Não é nada disso. Se você observou o Apocalipse 19, e vi o dragão, a besta e os exércitos dos reis da terra prontos para fazer guerra àquele que estava montado no cavalo. A guerra é contra Jesus. Então, no Apocalipse capítulo 12, quem chefia os exércitos de Deus para limpar o caminho e jogar Satanás para a terra, para que a igreja suba, é Miguel. Mas quem está à frente dos exércitos de Deus aqui é o Senhor dos exércitos, Jesus Cristo. É Ele que chefia esta guerra, é Ele quem comanda esta guerra, é Ele que está montado no cavalo branco, é Ele que tem o nome, que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, é Ele que vem em poder e grande glória, é Ele que tem a espada afiada para ferir com ela as nações, é Ele que vai travar esta guerra. Jesus virá para estabelecer o seu reino, mas Satanás terá levado a humanidade a uma rejeição completa de Deus e de Jesus, e a humanidade, juntamente com esses bilhões de demônios, tentarão impedir que Deus implante o seu reino através do seu Filho aqui na terra. Por isso se ferirá, se travará a mãe de todas as batalhas, a maior guerra que o mundo já pôde presenciar, que é a batalha do Armagedon. É por isso que o sangue vai escorrer a uma extensão de 300 quilômetros. É por isso que essa batalha é uma coisa tremenda. Acaba a partir daí o governo do homem sobre a face da terra. Eu creio que discos voadores, espaçonaves, que fazem parte do reino de Satanás. Porque se Deus tem, Satanás também tem. Faz parte do reino dele. Vocês se lembram quando Eliseu, quando o exército do rei da Síria cercou a cidade onde estava o profeta Eliseu, e o seu moço saiu de manhã e viu aqueles exércitos todos, etc. Meu Senhor, estamos perdidos. E Eliseu orou ao Senhor e disse: Senhor, abra os olhos do meu auxiliar para que ele veja aquilo que ele não pode ver. E Deus atendeu a oração de Eliseu, e os olhos do seu auxiliar foi aberto, e ele viu nas montanhas, cercando todo o exército do rei da Síria, milhares de carros e cavalos de fogo. O exército de Deus estava ali,
E Deus atendeu mais uma vez a oração de Eliseu, quando Eliseu disse: Senhor, fere de cegueira a este exército dos reis da Síria. E Deus feriu de cegueira. E ali estavam os exércitos de Deus, irmãos. Ali estavam os anjos de Deus. Ali estavam as carruagens de Deus, os cavalos de fogo. Ou seja, o exército que Jesus virá comandando nesta ocasião. E nós, a igreja, viremos com ele. É por isso que a Bíblia diz que o Senhor é homem de guerra. Sabe, irmãos, Jesus não vem mais anunciando o evangelho como o menino da manjedoura, né, sofrendo, não, agora ele vem como Rei dos reis, Senhor dos senhores. Por isso o Salmo 2, por que as nações estão aí alvoroçadas? Por que as nações e os príncipes e os reis estão aí dizendo: vamos sacudir de nós o jugo, vamos tirar tudo o que diz cristianismo? A Bíblia diz: o Senhor no céu se rirá deles. Aquele que está sentado no trono vai zombar deles, porque ele já tem estabelecido o seu rei sobre Sião. Nós cantamos agora há pouco: Jesus Cristo é rei, aleluias, Jesus Cristo é rei. E é isto mesmo, Jesus Cristo é rei, ele é rei dos reis e Senhor dos senhores, e ele vem reinar sobre a terra, ele vem reinar sobre a terra, e nós vamos reinar com ele. Mas antes ele tem que aniquilar todo e qualquer poder sobre a face da terra. Você acha que se Jesus viesse bonzinho aqui, né, mesmo com os seus exércitos e tal, diz: olha, eu quero governar, você acha que os Estados Unidos ia deixar? Não, vamos fazer uma negociação aqui. Você negocia, você reina lá em Israel, mas eu quero a minha influência, eu tenho a minha sexta frota, a sétima, a quinta, a oitava, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho as bombas nucleares, eu tenho aquilo e tenho aquilo outro. Jesus vai destruir todas estas coisas, porque ele vai implantar o seu reino sobre a terra. Do Senhor é a terra, ele pagou o preço e ele vai tomar posse. Ele vai tomar posse. Mas Satanás tentará impedir. Por quê? Porque Satanás sabe, e ele vai convencer os reis dizendo o seguinte: olha, nós temos poder suficiente para impedir esta invasão. Porque se nós não impedirmos, vocês vão ser mortos, vocês vão perder todo o governo, tudo que vocês construíram até hoje vai ser destruído, e nós, demônios, vamos ser amarrados e lançados no abismo. E vocês vão ter, os que sobreviverem, vão ter que aguentar o governo de vara de ferro de Jesus de Nazaré. Uma das coisas que o Senhor não vai deixar é esses jogos de futebol que hoje aí quase pipocaram a cidade e esse Brasil inteiro. Você acha que Deus vai permitir isso? De jeito nenhum. E o povo não vai gostar. E no milênio não vai ter essas coisas, porque é a partir daí que começa o milênio de Deus, o reino de Deus implantado aqui na terra. Irmãos, é nesta ocasião, quando os exércitos estiverem congregados ali na Palestina, que o Senhor então descarrega a sua última taça de ira. Vai agora no capítulo 16 de Apocalipse. Então, diz o versículo 16: e eles os congregaram, isto é, os exércitos dos reis da terra, no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Quando estiverem então ali congregados, eis o que Deus fará: e o sétimo anjo derramou a sua taça no ar. Por que no ar? Porque a Bíblia diz em Efésios 2 que Satanás é o príncipe das potestades do ar. Tem que ferir ele, e o governo dele, e o reino dele. E também o homem precisa de ar para respirar. Então vem essa taça no ar. E saiu uma grande voz do santuário da parte do trono, isto é, da parte de Deus, dizendo: está feito. Ou seja, está concluído. E houve relâmpagos e vozes e trovões. Houve também um grande terremoto, qual nunca houvera desde que há homens sobre a terra. Terremoto tão forte quão grande. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes. Esta grande cidade é Jerusalém. Ela se dividirá em 3 partes. E as cidades das nações caíram. Observa bem o que Deus está fazendo aqui. As cidades das nações foram destruídas. Todas as grandes cidades na face da terra serão destruídas. Para você construir um novo reino, uma nova terra, um novo reino, você vai ter que destruir isso que o homem fez.
Porque isto está aí a imperfeição, né? O homem constrói um prédio, faz o material de segunda, depois lá desmorona tudo, mata a gente. Então Deus vai destruir todas estas coisas. Não vai ter os Palace 2 e essas coisas que andam perturbando a vida de tantos. Deus vai destruir completamente para Ele poder reconstruir dentro daquilo que Deus quer fazer. Então, e a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e a cidade das nações caíram, e Deus lembrou-se da grande Babilônia para lhe dar o cálice do vinho do furor da sua ira. Agora presta atenção, versículo 20: todas as ilhas fugiram, e os montes não mais se acharam. Irmãos, este grande terremoto é aquele que eu falei domingo passado, aquele terremoto de dimensões cósmicas. É quando Deus vai deslocar a terra do seu eixo imaginário, que hoje tem, a Terra hoje está com uma inclinação de 23,5 graus do seu eixo imaginário. Ela está assim, os polos estão nesta posição. E é quando então esse terremoto ele vai ter uma dimensão tão grande, tão forte, que a escala Richter não tem condições de medir isso aí, não é? E ele vai fazer com que a terra cambaleie de um lado para outro, sacuda de um lado para outro, conforme nos diz o livro do profeta Isaías, que nós citamos no último domingo, quando falamos da grande tribulação. Nesta ocasião, irmãos, esse terremoto, no meu modo de ver, ele vai rachar a crosta terrestre de uma tal maneira que o mar, que já estará transformado em sangue, conforme as taças anteriores descrevem aqui nesse capítulo 16, o mar há de fluir, no meu modo de entender, para o núcleo da terra, resfriando o núcleo da terra. Agora você imagine, por isso que as ilhas desaparecem, porque não há mais mar, né? Os montes são nivelados, os abismos são nivelados, a topografia da terra muda completamente. Deus vai deixar a terra como ele era no início, quando ele a criou, redondinha, prontinha, com pequenos mares, conforme diz a ciência, e a Bíblia também fala destas coisas. Os grandes oceanos, Pacífico, Atlântico, Índico e outros, vão desaparecer completamente no nosso modo de ver, porque as ilhas já não mais existem, todas as ilhas fugiram, não é algumas, é todas, e os montes não mais se acharam. Ou seja, Deus muda completamente a topografia da terra, e a terra e o mar já não existem. É por isso que Apocalipse vai dizer mais tarde que João viu a nova terra, o novo céu, a nova terra, e o mar já não existe. Então este grande terremoto que vem com a 7ª taça, ele também vai trazer uma outra consequência sobre essa situação ali e no mundo inteiro. A Bíblia descreve aqui, olha, versículo 21. Antes de falar desse versículo 21, ainda falando das ilhas que vão fugir, etc., eu quero te lembrar do Salmo 46. O que diz o Salmo 46? Deixa o seu dedo marcando aí, vamos rapidamente, só escuta então, não precisa nem ler, só escuta, eu mesmo vou ler para você. O Salmo 46. O Salmo 46, ele fala dessa situação exata aqui. Eu sei que tem alguns que já, curiosamente, já estão lá, né? Diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ela vai mudar da sua órbita, né? Conforme Isaías capítulo 13, versículo 13, diz que o Senhor vai fazer com que a terra se desloque. Pelo que não temeremos, ainda que a terra mude, e ainda que os montes se projetem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e espumem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Olha o versículo 6, diz assim: bramem nações, reinos se abalam, ele levanta sua voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, as desolações que ele tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins da terra, porque ele destrói todos os exércitos, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Esta é uma linguagem, ou seja, destrói todo o armamento. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Isso é o Salmo 46, essa é a ocasião. Você viu como esse salmo é profético? Ele não tem uma linguagem poética, ele é profético, assim como o Salmo 2 também é profético. Agora veja o versículo 21 do capítulo 16 de Apocalipse, que eu queria abordar antes de terminar. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraivada,
pedras quase do peso de 1 talento, e os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraivada, porque a sua praga era muito grande. Pedras do peso de quase 1 talento. Irmãos, 1 talento de prata pesava 44 quilos. Essas pedras vão variar aí em torno de 30 a 40 a 50 quilos. Segundo alguns estudiosos, de 31 a 48 quilos. Porque o talento variava de acordo com as épocas, as eras, os séculos, ia variando esta medida de peso. Mas em torno de uns 40 quilos, entre 30 e 40 quilos, vai chover pedra de saraiva. E Deus já tem tudo preparado, porque Deus tem tudo preparado. Quer ver? Deixa o seu dedo marcando aí, vamos lá no livro de Jó, capítulo 38 do livro de Jó. Lá, antes de Salmos, tem o livro de Jó. No capítulo 38 de Jó, Deus está falando aqui com Jó, questionando Jó. Jó começa, antes desse capítulo, ele começa a falar algumas coisas que não convém, a lamuriar-se muito diante de Deus, e Deus então começa a repreender a Jó e a falar com Jó e fazer algumas perguntas a Jó. E no capítulo 38 do livro de Jó, a partir do versículo 22 e 23, nós lemos assim, Deus perguntando a Jó: acaso entrastes nos tesouros da neve? E viste os tesouros da saraiva, que eu tenho reservado para o tempo da angústia, ou seja, para o tempo da grande tribulação, e para o dia da peleja e da guerra. Que guerra e peleja é esta? A guerra do Armagedon, a batalha do Armagedon. O que Deus tem reservado? Os tesouros da saraiva. Por isto que vai chover entre os exércitos do anticristo e também em grande parte da terra, pedras do peso de cerca de 30 a 40 quilos. Ah, pastor, mas isso é possível? É sim, irmãos. A ciência tem descoberto, através desse telescópio Hubble, eu não sei se eu já falei isso uma vez, vou tornar a repetir. A ciência tem descoberto icebergs nos céus, que estão inclusive na órbita da Terra. Alguns deles orbitam a Terra, icebergs. E basta você olhar para um cometa. O que é um cometa? É um corpo formado de gelos, de gelo, o cometa. Explode-se um cometa, você tem aí uma saraivada, uma saraiva, uma chuva de pedras de grandes tamanhos. Quem estava aqui no domingo passado à noite, me viu eu ler uma notícia que saiu na Folha de Londrina. No ano passado caíram dos céus sobre a região de Campinas, os cientistas recolheram lá o que eles chamaram lá de grandes pedaços de gelos, né? de gelos de 300 quilos, blocos de gelos de 300 quilos, o ano passado, aqui na região de Campinas, no Brasil. No Brasil. Isso é notícia de jornal, coisa que muitas pessoas viram. A televisão não dá essas coisas para não assustar as pessoas, mas até os cientistas calcularam que para um bloco daquele chegar na Terra pesando 300 quilos, ele tem que ter de volume, antes de entrar na atmosfera da Terra, 5 toneladas, ou seja, 5.000 quilos. Irmãos, Deus tem preparado a saraiva para este dia do juízo, da grande batalha. Vai chover pedra, mas nós não vamos estar aqui para ver estas coisas. Oh, glórias! Irmãos, nós vamos ver essas coisas de cima e não de baixo. De baixo é aqueles que ficarem para a grande tribulação, que não tiverem morrido ainda, vão ver essas coisas. Quem entrar vivo na grande tribulação, que na grande tribulação vão ser poucos que vão entrar vivos. No capítulo 4 de Isaías diz que os homens serão, no capítulo 13 de Isaías, versículo 12, diz que os homens serão mais raros do que o ouro fino de Ofir. E no capítulo 4 de Isaías diz que naquele dia, ou seja, depois da grande tribulação, quando entrarem no milênio, as pessoas que entrarem vivas no milênio, 10 mulheres vão pegar num homem e dizer: olha, nós vamos comer o nosso pão, vamos trabalhar, nós só queremos o seu nome, para tirar o nosso opróbrio. Por quê? Porque os homens vão morrer nas guerras. Os exércitos são feitos de quê? De jovens. Quem é que forma o exército brasileiro? É moços de 18, 19 e 20 anos, é esses que vão para lá, não é?
E alguns com um pouco mais, aqueles que são oficiais, etc., sargentos, etc., que fazem carreira, têm um pouco mais de idade. Mas são os homens que vão morrer. Os homens vão ser muito raros no milênio, porque vão ser destruídos principalmente nesta grande batalha do Armagedon. Não é à toa que ela vai ter uma extensão de 300 quilômetros, com o sangue subindo até a altura do freio dos cavalos, cerca de quase 1 metro, 1,10 m, por aí assim. Irmãos, esta vai ser, os juízos, esse vai ser a consumação dos juízos de Deus. O final desta batalha, para encerrar, o que vai resultar? Então, Satanás tentará impedir que Jesus tome posse da terra. Jesus ganha a batalha, destrói os exércitos, destrói. O que ele faz com os demônios? A Bíblia diz, capítulo 19, vamos voltar novamente no capítulo 19 de Apocalipse, diz assim, versículo 19: E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele ou contra aquele que estava montado no cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, ou seja, o anticristo foi preso, e com ela o falso profeta, que fizera diante dela os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e os que adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no lago que arde com fogo e enxofre. Eu já disse isso uma vez aqui, vou repetir. Para que o anticristo e o falso profeta possam ser lançados vivos neste lugar que não existe ninguém ainda, os dois vão inaugurar este lugar que foi preparado para o diabo e seus anjos. Satanás vai para lá depois do milênio com os demônios, e para este lugar, que é o lago que arde com fogo e enxofre, vão todos aqueles que não tiverem o seu nome escrito no livro da vida. Para que esses dois possam inaugurar, eles já estarão com os seus corpos imortalizados. Por isso é que eles vão operar tantos sinais, tantos prodígios, que eles vão convencer as pessoas que é possível ganhar esta guerra contra esta invasão celestial da parte do Senhor Jesus Cristo. Agora veja bem, eles vão ser lançados lá, e o versículo 21 diz: E os demais, isto é, os exércitos humanos, foram mortos pela espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, ou seja, mediante a ordem de batalha, aos comandos dados por Jesus Cristo, e todas as aves se fartaram das carnes deles. O resultado disso, irmãos, do final da batalha do Armagedon, é que Satanás é derrotado, ele é preso. Capítulo 20 diz que ele é preso. Junto com ele são presos todos os demônios, bilhões de demônios serão aprisionados. E todos estes prisioneiros serão colocados no abismo e colocados selos sobre eles, ou seja, anjos para guardá-los lá, para que eles não saiam de lá durante o milênio. Para que Jesus então reine, nós reinaremos com Jesus aqui durante o milênio, sem a presença do tentador, sem tentação. As coisas serão completamente diferentes, como eu vou falar quando eu ministrar sobre o milênio. Mas a primeira coisa é lançar os dois que lideraram essa batalha, que é o anticristo e o falso profeta, no lago que arde com fogo e enxofre. Satanás é aprisionado com os demônios, lançado no abismo. Não existe mais oposição.